paz do Senhor Jesus para todos. Hoje nós daremos continuidade ao estudo da Palavra de Deus na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 5 ao 9. O texto sagrado diz o seguinte: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como te mandei. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Paulo, provavelmente auxiliado por Tito, fizeram um grande trabalho evangelístico na ilha de Creta, porém de rápida duração, e não deu tempo dele estabelecer presbíteros nas igrejas como ele costumeiramente fazia. Para tanto, ele deixou Tito em Creta com essa missão de estabelecer presbíteros para presidirem sobre as congregações nas várias cidades da ilha de Creta. Primeiro, aqui, Paulo, nesse texto, fala sobre os deveres e sobre as qualificações desses presbíteros ou bispos, né? Esses termos aparecem aqui, presbítero no versículo 5 e bispo no versículo 7, como palavras equivalentes, né? Como termos intercambiáveis, como ocorre no Novo Testamento, para referir-se àqueles que realmente terão o trabalho de presidir sobre a Igreja de Deus. Sendo que a palavra presbítero enfatiza o cargo, né, e a maturidade espiritual do líder, que deve ser experimentado na palavra, alguém que realmente tenha sido provado e aprovado por Deus na sã doutrina, enquanto que a palavra bispo parece descrever a natureza dessa função, que é pastorear a igreja de Deus. Como diz aqui no versículo 7, administrar a casa de Deus, que justamente o sentido é esse, de cuidar do rebanho de Deus, como Paulo disse aos presbíteros de Éfeso: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Então, a função de Tito aqui era eleger e estabelecer líderes santos para pastorear essas congregações. Só que Paulo aqui, ele alista algumas qualificações. No versículo 6 nós vemos algumas mais generalizadas. Paulo diz que o bispo ele deve ser irrepreensível. E a palavra irrepreensível significa que não alguém que não peque, mas alguém de um caráter imaculado, alguém de uma conduta inquestionável, isento de escândalo. Paulo diz que ele deve ser marido de uma só mulher. Sem dúvida alguma que isso é um combate à poligamia da época. O cristão jamais poderia contrair, especialmente o líder, mais de um matrimônio. Não poderia ser casado com 2 ou 3 ou 4 mulheres. E ao mesmo tempo deveria ser alguém que governasse bem a sua casa. Ora, Paulo escrevendo ao Timóteo disse: se o líder ele não consegue governar a sua casa, como é que vai administrar a casa de Deus? Então, essas qualificações mais generalizadas que o bispo ou presbítero deve ter. Agora no versículo 7, Paulo vai dizer sobre aquele que ele não deve ser. E para tanto, Paulo alista 5 características que o ancião ou bispo deve evitar. Primeira, ele não deve ser soberbo. Em outras traduções diz arrogante, que realmente é esse sentido de achar que é o dono da verdade, de alguém presunçoso, orgulhoso. Nem iracundo. No grego há 2 palavras para ira. A primeira é timos, que significa aquela explosão do momento e que logo passa.
mas a outra é orges, da qual essa palavra aqui tem raiz, que significa uma ira mais rancorosa, que guarda ressentimentos. E o obreiro, ele não pode ser alguém iracundo, ou alguém que guarda rancor, raiz de amargura, nem dado ao vinho. O líder cristão, em hipótese alguma, ele deve ser alguém entregue às bebidas. A palavra condena a bebedeira, a embriaguez, e o líder cristão deve ser isento disso. Nem espancador. Parece que tinha esse costume na igreja primitiva de alguns líderes, realmente pela força, querer fazer com que os seus liderados vivessem uma vida santa. Mas Deus já havia falado por intermédio de Zacarias que nem é por força nem por violência, é pelo agir do Espírito Santo. De maneira alguma, o líder pode ser alguém violento, seja em casa ou seja para com os fiéis. Nem cobiçoso de torpe ganância. O líder não pode ser alguém ganancioso, avarento, amante do dinheiro. A Bíblia não condena alguém ser rico, mas condena alguém amar o dinheiro. Porque o apóstolo Paulo disse a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Na verdade, Paulo fala isso aos Tessalonicenses. Já no versículo 8, Paulo vai listar 6 qualidades que o presbítero ou bispo deve ter. Ele deve ser alguém hospitaleiro. Barclay, ele diz que as hospedarias e pousadas antigas, elas eram famosas por causa do seu alto custo, da sua imoralidade e da sua sujeira. Para tanto, o líder cristão deveria ser hospitaleiro para realmente receber em sua casa os cristãos que passavam realmente fazendo missões ou que tinham um ministério itinerante, como os apóstolos, evangelistas. Amigo do bem. O líder cristão, ele deve ser alguém que ama a prática da bondade, é alguém que realmente é benevolente, que é altruísta. Moderado. A palavra moderado aqui e a palavra temperante, elas têm praticamente o mesmo significado e referem-se ao autocontrole, ao domínio de si. O líder cristão, ele precisa ter controle. Ele não pode ser alguém governado pelos seus instintos e nem alguém que realmente sucumbe às circunstâncias e perde o controle. O líder cristão deve ser justo. A justiça é um atributo divino e ele é comunicável a nós. É claro que não na mesma magnitude que é em Deus, mas ela deve ser vista nos seus filhos. Em hipótese alguma, o Filho de Deus deve agir com injustiça ou praticar a injustiça, especialmente o líder. Outra característica é santo. Algumas traduções trazem essa palavra como piedoso. O líder cristão deve ser alguém que realmente deve viver para a glória de Deus, ter uma vida santa e piedosa. E a finalidade de tudo isso está no versículo 9. Para que ele seja apto para exortar com a sã doutrina, como também para convencer os contradizentes. O líder cristão, ele deve ter uma vida irrepreensível para que ele possa instruir a igreja de Deus e ao mesmo tempo que ele possa tapar a boca dos adversários por causa da sua conduta digna, por causa da sua conduta irrepreensível. Então, meus amados irmãos e caros ouvintes, que nós possamos absorver isso para a nossa vida, que nós venhamos ser realmente alguém cujo caráter seja imaculado e ao mesmo tempo nós venhamos calar a boca daqueles que realmente falam mal do Evangelho, através da nossa atitude benévola e amorosa para com eles, e a nossa conduta irrepreensível e isenta de escândalos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.